Olá, eu sou o Caio Corrêa, chefe patissier da Le Cordon Bleu São Paulo, e hoje eu vou trazer duas receitas de chocolate, a receita do mendiant e uma trufa de laranja. Espero que vocês gostem. Então, para começar a falar sobre esse tema, o chocolate, um dos temas preferidos dentro da confeitaria, a gente vai começar derretendo o chocolate. Eu tenho aqui o meu chocolate em callets, então é um chocolate como se fosse em gotas, ou eu poderia comprar também um chocolate em barra. Para derreter esse chocolate eu posso fazer de três formas. Em uma derretedeira, que aí seria como um equipamento, certo? Ou dentro do micro-ondas, eu iria derretendo esse chocolate a cada 30 segundos e sempre misturando, tomando muito cuidado para não queimar, ou no banho-maria. Eu hoje escolhi o banho-maria por ser uma opção mais fácil e que em casa todo mundo consegue fazer. Então, para o banho-maria eu tenho aqui uma panela com água quente, eu já deixei a minha água ferver, e eu tenho aqui o meu bowl. Notem que o bowl ele é maior do que a panela, porque eu quero que o vapor da água entre em contato com o bowl, aqueça o bowl e derreta o chocolate. Então começou a borbulhar, eu vou deixar em fogo baixo e vou colocar o meu bowl por cima. Lembrando que o chocolate, ele é feito com gordura, a gente tem a manteiga de cacau. Então essa gordura, ela não gosta de umidade. Então eu não posso deixar essa umidade entrar dentro do meu bowl. Por isso o fogo sempre baixo, sem ter uma ebulição muito forte. E aqui só de entrar em contato com o calor, o chocolate já começa a derreter. Então aqui eu vou misturando devagar até que o chocolate derreta. Se eu quiser fazer um derretimento um pouco mais devagar, eu posso simplesmente desligar a minha panela do fogo e deixar o bowl apoiado, que o calor já vai derretendo esse chocolate de uma forma bem devagar. E o mais importante, não vai queimar o chocolate, Quando eu digo queimar, é porque a gente derrete o chocolate a 45 graus. Eu quero que ele derreta, chegue na temperatura de 45 graus, no máximo 50. Por que isso? Aqui dentro do chocolate eu tenho a manteiga de cacau, que vai começar a derreter, ela tem um ponto de fusão a 36 graus. Então eu quero que ele derreta, chegue a 45 graus, onde eu derreto todos os cristais dessa manteiga de cacau, o chocolate já vai estar líquido, tá pronto. No máximo 50. Se eu passo de 50, a gente fala que a gente começa a queimar o chocolate, ele pode começar a perder algumas propriedades. Então aqui eu começo a ter um chocolate já derretido e um chocolate ainda sólido. Eu vou misturando. E ele vai derretendo. Aqui eu já começo a notar que eu já tenho mais chocolate líquido, derretido, do que sólido. O que vale lembrar é que esse bowl, ele está armazenando todo o calor nele. Então quando chega nessa hora, que eu já tenho aqui alguns pedacinhos ainda de chocolate, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse bowl do banho-maria. Vou desligar o banho-maria, vou manter ele aqui do meu lado, porque ele pode me auxiliar mais pra frente. E aqui eu vou misturando até que o chocolate todo derreta. O próprio calor do bowl vai derreter o restante do meu chocolate. Lembrando também que eu já estou apoiando aqui o meu bowl em um pano, certo? Já vou secar o bowl. Eu tenho que trabalhar sempre muito seco. Lembra que eu não posso deixar nenhuma umidade, nenhum traço de umidade entrar aqui no chocolate. Então aqui eu já tenho o chocolate derretido. E eu
vejo que a temperatura dele tá morna, tá? Ele tá um morno quente. Não tá quente, não é uma temperatura que eu não consigo segurar com a minha mão, certo? Mas também não é aquele morno frio. Eu tenho aqui um termômetro, né? Esse aqui é um termômetro a laser, ele é mais fácil, que ele mede a superfície. E aqui ele está marcando a temperatura do chocolate. Então, quando vocês forem fazer em casa, quem tiver um termômetro é muito bom, porque ele auxilia, né, para a gente trabalhar com as temperaturas do chocolate. Então, meu chocolate já está derretido a 45 graus. Agora eu preciso fazer um processo que todo mundo tem muito medo, que é a pré-cristalização ou a famosa temperagem, certo? Quando eu derreto o chocolate, eu derreto toda a minha manteiga de cacau, que tem todos os seus cristais de gordura. Então aqui está tudo líquido, certo? Se eu pegar esse chocolate agora e aplicar, o que vai acontecer? Ele vai ficar com uma textura arenosa, certo? Porque esse chocolate não vai estar 100% misturado, né? Eu vou ter a gordura, aqui eu tenho uma gordura que não vai estar cristalizada de forma correta. Então isso não vai trazer o brilho, né, e a textura, que é aquele snap que o chocolate faz. Então é muito importante fazer a temperagem quando a gente trabalha com chocolate de qualidade, que seja feito somente com manteiga de cacau, tá? Então aqui eu posso fazer de 3 maneiras. Hoje eu vou estar fazendo a tablagem, tá? A tablagem, eu tenho aqui o meu mármore, né, o meu granito, que ele tá frio, tá? Eu tenho aqui uma temperatura mais ou menos de 20 graus, então a minha pedra já tá fria. Eu vou colocar 2/3 do meu chocolate derretido sobre a pedra e eu vou espalhar com a ajuda de uma espátula. Então vamos fazer a temperagem? Aqui, lembrando, quanto maior o contato, a superfície de contato do chocolate da pedra, mais rápido ele vai esfriar. Então não precisa abrir muito, tá? Abre pouco para ter mais controle. Então aqui 2/3 eu não preciso pesar, eu vou fazer aqui a olho, tá? O chocolate que sobra eu coloco todo no fundo do bowl, vou deixar aqui do lado. E aqui, com a ajuda de uma espátula, eu vou espalhar esse chocolate sobre a bancada, onde eu começo a resfriar. Feito isso, eu junto esse chocolate novamente. E espalho de novo. Eu começo a fazer isso, a minha gordura, ou seja, a manteiga de cacau, ela começa a solidificar, a criar os cristais estáveis, e com isso a textura do chocolate muda. Ela começa a ficar mais espesso. Então eu já sei que eu já cheguei na temperatura ideal. Então agora eu vou voltar esse chocolate para o bowl. E eu misturo ele com o meu chocolate aquecido, que ele vai interromper essa cristalização. E o meu chocolate vai estar pronto para ser usado. E nesse estágio eu quero um chocolate com uma temperatura de 30 graus. Aqui eu tenho um chocolate um pouquinho mais frio, ele está 27 graus, então o que eu vou fazer? Eu vou voltar ele para o bowl, tá? O bowl está desligado, mas ele tem um calor. E eu vou voltar esse chocolate para 30 graus. Então aqui eu vou deixar ele por alguns segundos, sempre misturando. Né? Quando a gente fala em temperagem, a gente sempre fala em tempo, temperatura e movimento, que é o que a gente faz com o chocolate o tempo todo até chegar, né, nas temperaturas corretas. Então aqui eu já tenho meu chocolate temperado, ele já está pronto para o uso. Hoje nós vamos fazer os mediantes.
bombons clássicos franceses, onde eu vou ter uma gota de chocolate e 4 frutas secas. Cada fruta representa uma ordem mendicante da Igreja Católica, sendo o agostino, as caramelitas, os dominicanos e os franciscanos. Aqui, o chocolate temperado. Se eu tenho dúvida se esse meu chocolate tá bom, eu tenho aqui um pedacinho de papel manteiga, eu mergulho esse pedaço de papel no chocolate e eu vou deixar ele aqui no canto. Ele vai ser a minha amostra. Esse chocolate ele vai cristalizar. Se ele cristalizar com brilho, eu sei que todo o meu chocolate, né, dentro do meu bowl vai estar pronto para utilizar. Posso colocar na geladeira para ser um pouco mais rápido, eu vou deixar ele aqui no canto. Então, aqui eu tenho uma placa com uma folha de acetato, poderia ser também uma folha de papel manteiga. Saco de confeitar. E o meu chocolate temperado pré-cristalizado. Então eu vou pingar as minhas moedas de chocolate no acetato e colocar as frutas. Então aqui eu pingo as minhas moedas de chocolate e em seguida eu coloco as frutas. Aqui eu gosto de fazer de 4 em 4 ou 5 em 5, senão o tempo de eu fazer a minha primeira e a minha última, o meu chocolate já vai estar cristalizado. E aqui também nada me impede de fazer uma brincadeira, né? E fazer também um outro formato. Então aqui eu fiz uma barra mediana também, para brincar um pouquinho. Agora eu vou levar a minha placa para a geladeira. Na geladeira o frio vai fazer com que a minha manteiga de cacau e o meu chocolate cristalize e depois eu consigo desenformar. Então os nossos mandians estão na geladeira, já resfriaram. Aqui eu vejo que ele já está firme e a gente vai dar uma olhada na amostra. Lembra dela? Aqui, ó, a minha amostra tem brilho, ela ficou sólida e eu consigo ouvir o snap do chocolate. Então eu sei que o meu chocolate estava bem temperado. Meus mandians já estão prontos, eu vou só descolar eles e já estão prontos para servir. Aqui, quando eu olho embaixo, eu consigo ver o brilho do bombom. E aqui a minha barrinha mandian.
Agora nós vamos para a nossa segunda receita, uma trufa de laranja. Quando a gente fala em trufa, todo mundo se confunde, né? Sobre esse bombom, um bombom tão clássico. A trufa, ela remete às trufas, que são cogumelos, né? Cogumelos italianos que são encontrados por porcos, certo? No campo. Tem um formato quase que redondo, certo? E são escuras. Hoje a gente vai fazer uma ganache, certo? E a ganache, ela é a trufa e vai ter esse formato similar, mas a gente vai fazer ela branca. Então, para começar a fazer a ganache, eu tenho aqui o chocolate. Meu chocolate, ou um chocolate picado ou chocolate em callet, eu vou colocar ele no copo de um mixer. Aqui eu tenho creme de leite, que eu vou levar para a panela. As raspas da laranja e a glucose. Aqui eu vou ferver todos esses ingredientes e vou verter sobre o chocolate. Quando eu fizer isso, eu vou passar pela peneira, porque eu quero retirar a casca de laranja. Aqui eu quero fazer somente uma infusão. Então eu vou fazer a infusão da casca no creme e eu retiro a casca para que não fique com um sabor muito forte de laranja e também que não amargue a minha receita. Então aqui já ferveu o creme de leite. Eu estou misturando para ter certeza que a glucose também derreteu. E eu vou verter sobre o chocolate. O calor do creme de leite é que vai derreter o meu chocolate. Aqui, ó, eu misturo, eu vejo que o chocolate já está derretido. E agora eu vou adicionar a manteiga. Essa manteiga é uma manteiga clarificada, ou seja, aquela manteiga que eu retiro a umidade, certo? Derreto a manteiga, espero ela decantar e eu pego somente a parte da gordura. Quando eu falo em ganache, eu estou falando em emulsão. Então eu estou fazendo uma mistura de água e gordura, sendo o creme de leite, né, a minha infusão, a minha parte líquida, e o chocolate, a minha parte com gordura. E para fazer com que essa emulsão fique bem untuosa, eu vou usar o mixer. Então agora que eu já misturei, eu vou passar o mixer na minha ganache. Aqui eu emulsiono por alguns minutos e eu vejo que a textura da ganache já mudou. Ela agora tem muito mais brilho. Vou colocar a ganache em um bowl e eu vou deixar ela cristalizar, ou seja, vou deixar ela ficar firme. Esse processo pode levar algumas horas, então se quiser pode colocar na geladeira, tá? Lembrando para sempre ficar de olho para que ela não fique firme demais. Depois a gente não vai conseguir pingar essa ganache com a ajuda de um saco de confeitar. Aqui eu já tenho uma ganache que eu tinha feito antes, ela já está firme, ela já tem uma consistência, uma textura que eu consigo pingar. Então aqui eu tenho um saco de confeitar com um bico aproximadamente 10 milímetros, liso. Aqui, ó, a textura da ganache, tá? Ela tá um creme. Eu agora vou pingar as minhas trufas.
Aqui eu posso levar elas na geladeira e deixar elas em torno aqui de uns 15, 20 minutos, ou eu posso também deixar ela de um dia para o outro em temperatura ambiente, tá? Que ela também vai cristalizando bem devagar, também é uma boa opção. Aqui eu já tenho as minhas trufas pingadas, né? Minha ganache já está pingada, ela já está cristalizada, ela já está bem firme. Eu já tenho o meu chocolate derretido, temperado, e eu vou banhar essas trufas. Para banhar, eu vou usar uma técnica que eu particularmente gosto bastante, com a mão. Então, luvas. E aqui eu já tenho uma placa com papel manteiga, então eu vou fazer um primeiro banho no papel manteiga. Aqui eu lambuzo a minha mão com um pouco de chocolate e eu vou passar a minha trufa aqui no chocolate como um primeiro banho. Se eu quiser fazer uma trufa bem redondinha, nesse momento eu posso enrolar ela na mão e dar um formato mais redondo. Mas como a trufa, né, como a gente disse, ela remete ao fungo, né, ao fungo italiano, então eu vou deixar ela mais rústica, não vou deixar ela redonda. Eu faço 2 camadas exatamente para ter uma película, né, uma proteção maior de chocolate no bombom e que também vai me trazer um pouco mais de textura. Quando a gente for comer, a gente vai ter aquela textura mais agradável na boca, aquele chocolate um pouquinho mais duro. Então aqui eu já tenho o meu primeiro banho, agora eu vou para o segundo. E aqui eu tenho açúcar de confeiteiro, então eu vou fazer o mesmo processo e vou jogar essa trufa em cima do açúcar. E aqui eu vou balançando o meu açúcar ou com a ajuda de um garfo eu vou cobrindo as trufas com o açúcar para finalizar. Feito isso, eu vou finalizar as trufas, cobrindo bem elas de açúcar. E agora eu vou levá-las para a geladeira por 5 minutos, somente para esse chocolate terminar de cristalizar. Então eu já deixei aqui a minha trufa 5 minutinhos na geladeira, só para cristalizar o chocolate. E para finalizar, é só peneirar para tirar o excesso de açúcar, para não ficar muito doce. Aqui eu peneiro, retiro o excesso do açúcar e estão prontas as minhas trufas. E aqui já estão prontas as minhas trufas para consumir. Então aqui estão os resultados da nossa aula de chocolataria. Nós temos aqui os nossos manjans e a nossa trufa de laranja. Bon appétit et bienvenue à Le Monde Le Cordon Bleu. Espero que vocês tenham gostado e no próximo episódio um novo chefe trará uma nova receita. Merci!